20º título da história da Mangueira, direto para o Rio de Janeiro, você, Rodrigo Viga. A Mangueira é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2019. A mais popular, a mais famosa do Rio de Janeiro, teve uma passagem aqui pela Marquês de Sapucaí quase que perfeita. Tanto que na abertura dos envelopes nesta quarta-feira de cinzas, 10 em quase todos os quesitos. Só não tirou 10 em 2 das 36 notas lidas pelo locutor oficial aqui do Carnaval do Rio de Janeiro, o sambista Jorge Perlingeiro. A Mangueira de Leandro Vieira, um dos grandes gigantes do Carnaval do Rio de Janeiro, junto com Paulo Barros, da Viradouro, que foi vice-campeã, contou o lado B da história. A história que não aparece nos livros didáticos. Fez homenagens a negros, índios e pessoas que foram esquecidas ao longo da nossa história. E aproveitou a sua passagem pela Marquês de Sapucaí para também lembrar e homenagear a vereadora Marielle Franco, assassinada há cerca de um ano, aqui bem pertinho do Sambódromo do Rio de Janeiro, em uma emboscada junto com o seu motorista. Foi o 20º título da supercampeã Estação Primeira de Mangueira, que tinha conquistado o último troféu há pouco tempo, em 2016, quando fez uma homenagem à nossa cantora Maria Bethânia. O intérprete da Estação Primeira de Mangueira, Marquinhos, estava emocionado com o título e acha que participou de um enredo histórico e vitorioso na Marquês de Sapucaí. É 10 de cabo a rabo praticamente, muito trabalho e dedicação, só isso. No ano passado, Beija-Flor de Nilópolis, a campeã, e Paraíso do Tuiuti, a vice-campeã, já tinham feito enredos e desfiles com críticas políticas e sociais na Marquês de Sapucaí. O presidente da Liga das Escolas de Samba, Jorge Castanheira, destaca que nos últimos anos essa tem sido a tônica aqui na passarela do samba. O momento é de alegria, de confraternização e de mostrar também o que vem ocorrendo na nossa sociedade. O carnaval é um reflexo de tudo isso. No sábado, teremos o desfile das campeãs do carnaval de 2019 novamente aqui na passarela do samba. E vão desfilar a campeã Mangueira, a vice-campeã Viradouro, a terceira colocada Unidos de Vila Isabel, além de Portela, Salgueiro e Mocidade Independente de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano, que apresentaram problemas na preparação para o carnaval e no desfile aqui na Marquês de Sapucaí, foram rebaixadas para o grupo de acesso do Rio. Rodrigo Viga. Professor Vila, falando sobre as figuras invisíveis da história, tem isso também na história, né? Não tem. Agora, é chamada história dos vencidos, tal. Isso foi algo que teve presente em certo momento da reflexão histórica, não só no Brasil, mas para falar do Brasil. Agora, a questão toda é que se você observar o espetáculo como um grande espetáculo teatral, dança, etc., e você fica nisso. Se você for discutir o conteúdo das leituras de histórias, aí é um desastre. É uma confusão danada, mistura. Parece National Kid, dos incas venusianos contra seres abissais, sabe? Aí é uma bagunça, aí não dá, né? Então aí eles constroem a leitura que eles querem, fazem associações absolutamente indevidas, anacronismo histórico presente. Então eu acho que no caso das escolas é legal ver como um grande espetáculo, né? Não é tentar fazer uma discussão histórica, eu acho absolutamente irrelevante, e as associações com o presente são absolutamente equivocadas, tal. Aí volta o exemplo que eu tinha citado, do Sérgio Porto, do Stanislau Ponte Preta, e do samba do crioulo doido, né? Que a origem, presumo, tenha sido os sambas enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Naquela época não tinha sambódromo, mas na década de 60, e da confusão histórica. Eu tenho algumas que depois eu vou até relatar, que é um rolo. Agora, por outro lado, tem bons sambas enredos. Me lembro de Ciência e Arte, do Cartola e Carlos Cachaça, que é homenagem ao César Lattes, tal, né? Nós somos um país que nós não homenageamos os cientistas, né? É um grande físico, César Lattes, que é o nome, inclusive, da plataforma, de uma das plataformas do CNPq. Mas, para não me estender muito sobre isso, a questão que se coloca é que a história, eles fazem uma bagunça, tal. E eu gosto depois das análises na televisão, que eles ficam fazendo sobre o enredo histórico. Aí é uma confusão maior ainda.
Então eu levo aquilo como se fosse um teatro, uma ópera. Eu não quero o rigor histórico naquilo, que aí é absolutamente equivocado todo aquele levantamento. Augusto. Não custa fazer alguns registros. Os donos das escolas frequentemente são casos de polícia, né? Sim. E eles também só defendem as vítimas, então eles podiam poupar as vítimas do que eles fazem. Segundo, o Vila lembrou bem, no Samba do Crioulo Doido, ele começa com: foi em Diamantina onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina resolveu se casar. Eu não vejo muita diferença. A Mangueira ganhou, beleza, eu sou Portela, mas não fico com inveja, tudo bem, mas juntar. Não é muito diferente fazer o que fez o Stanislau de Preto, o Sérgio Porto, do que você juntar Cepete Araju, Caboclo de Ju, eu não sei o que é Caboclo de Ju. O que aconteceu? E Leci e Jamelão. Confuso. Pois bem, é muita coisa. O historiador aqui é o Vila, e há de concordar comigo, não é escrita sobre esse pessoal por falta de documentação. Sim, claro. Você não sabe, não tem. Agora, isso aí aconteceu. O Brasil é um país meio sem memória, não são só eles, as vítimas disso aí. O que há de biografia por ser feita, certo? Claro. No Brasil é uma grandeza. Então agora pronto, você apeia da história todos os brancos e só vale quem foi oprimido, tal, sendo que a história costuma ser escrita pelos vencedores mesmo. Sim. E a história é uma sequência de conquistas e invasões. O Brasil foi invadido, sim, como aconteceu 500 vezes em milhares de países. E o Reginaldo pescou Ciência e Arte. A Ciência e Arte, isso é Cartola e Carlos Cachaça. Você vê que eu tenho minha cultura de samba incrível. Agora, mas só lembrar uma última observação, que o Brasil é um país mestiço. Quer dizer, essa leitura parte da ideia que o Brasil é um país negro. O Brasil é um país mestiço, e isso é uma qualidade nossa, né? E há sempre uma leitura de contradição branco-negro. Se você for dar uma olhada em certos momentos do século XIX brasileiro, ainda sobre a escravidão, que é uma barbárie, é uma coisa tenebrosa. O Brasil é o último país do mundo ocidental que aboliu a escravidão, não podemos nos esquecer desses fatos, mas não tem de ser lembrado, por exemplo, em Minas Gerais. Tem cidades de Minas, você faz pesquisa na década de 30 do século XIX, 1/3 dos proprietários escravos eram negros, né? E por aí vai. Podia passar por Memórias Póstumas do Brás Cubas e pegar as referências de negros libertos, que a primeira coisa que faz é economizar e comprar um negro que é escravo e explorá-lo, inclusive açoitá-lo. Tem cena famosa no Memórias Póstumas que depois a gente poderia lembrar. Em suma, a situação, a sociedade é muito complexa. Não é esse primarismo apresentado nos sambas enredos. Esse é o Samba do Crioulo Doido. Samba do Crioulo Doido.